nós vamos ter a consultoria e também nós teremos um período no final para perguntas e respostas. Então, nós vamos tentar responder a maioria possível de perguntas. Meu nome é Whitson, eu sou especialista em parcerias e somos baseados em Nova York. E talvez vocês conhecem o meu trabalho e a minha colega também vai apresentar depois. Próximo slide, por favor. Apenas algumas observações. Nós estaremos gravando a discussão de hoje. Se vocês podem, por favor. Estaremos também gravando nos diferentes idiomas. Então, vai ser de muita ajuda se vocês colocarem o seu nome no Zoom, a sua organização, para podermos ter uma ideia de quem está participando. Sabemos que nós temos tradução simultânea, então vocês podem escolher o idioma da sua preferência. Aqui tem explicação de como fazer isso. Cliquem na parte inferior da tela, na interpretação. E no final, como eu disse, nós teremos um período de perguntas e respostas. Então, se você tem alguma pergunta sobre a apresentação, você pode colocar no chat e depois, no final, nós vamos responder as perguntas. Então, talvez nós possamos passar para o próximo slide. E a necessidade de aumentar os dados. Já fiz a minha introdução. Então, da onde vêm esses dados? Muitos de vocês estavam envolvidos no Plano Estratégico 2020-2025 e foi também desenvolvido por várias pessoas e também foi muito importante para conseguirmos e muito importante para a atualização dos dados. Nós tivemos o resultado de os membros se juntarem, tentando solicitar as medidas revisadas de qualidade de dados, e isto foi algo que foi pedido e foi muito fácil de entender e de digerir. Um formato que foi apresentado foi muito fácil, e também estamos em consultoria com a comunidade para termos a metodologia correta. O objetivo é educar e incentivar os editores a melhorar a qualidade dos dados que eles publicam, e também focando do nível para podermos entender e digerir as métricas. Vamos passar, então, para o próximo slide. Então, o que nós queremos fazer com essa consultoria, com os membros da comunidade? Nós queremos chegar a um acordo dentro da comunidade de IAT sobre como são os dados de boa qualidade. Essa é a primeira parte desse processo de consultoria. E o que nós achamos, o que seriam esses dados de boa qualidade? E depois, como eu disse, acordar um conjunto de medidas revisadas de qualidade de dados para todos os editores e também implementar essas medidas em um novo índice de qualidade de dados. Então, este seria o objetivo, educar e também defender a igualdade dos dados. Vamos passar para o próximo slide. Então, gostaria de falar um pouquinho sobre o processo de consultoria. Nós estamos todos focados no processo da consultoria. Então, vamos passar para o próximo slide. Vocês podem ver aqui, são as fases da linha do tempo. Nós estamos na fase que nós já fizemos. A primeira fase foi a fase da consultoria, feita em outubro de 2021, e foi focado nas medidas propostas e quais deveriam ser implementadas e quais deveriam ser mantidas e qualquer amenda que deveria ser feita. Então, as medidas foram propostas,
validação dos dados, as propostas e também a confiança. Teve muito apoio positivo nessas novas medidas, mas o reconhecimento foi muito ambicioso. Nós temos que pensar um pouco mais. Nós estamos tentando ajudar a qualidade dos índices. Depois, então, outro trabalho é como nós vamos mostrar esses dados, por exemplo, o uso das organizações. E agora nós estamos abordando na seção das medidas, da seção de peso e medida, que será feita em maio e junho esse ano. Então, nós reconhecemos que muito mais trabalho deverá ser feito para podermos identificar todos os componentes dessas medidas. O resumo completo das propostas foi completada para a validação e agora nós estamos focando na seção de completar os dados. Estamos acabando essa consultoria no final deste ano. E depois disso, nós temos também a qualidade dos dados. Então, dessa medida, nós poderemos ter muito dessa seção de medidas. E isto seria um resumo, mas tudo isso será colocado no resumo para vocês terem uma ideia e vai ser disponível nos próximos dias. Como eu disse, nós vamos continuar completando os dados nas próximas semanas. Tudo está sendo feito pelo Interconnect, então nós apreciaríamos os seus comentários hoje e talvez vocês possam dizer como está sendo sua experiência e também liberando os relatórios e fazer um desses webinários para responder as perguntas que talvez vocês tenham, para fazer comentários para outros terem condições de se engajar também. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de falar para o nosso processo. Eu acho que, então, vou passar para a próxima sessão, que será a última sessão, que é sobre como se engajar na consultoria. Nós mostramos isso, mas só para dar uma ideia, uma demonstração do IATA Connect. Se você pudesse, por favor, parar de compartilhar a tela, eu vou compartilhar a minha tela. Eu vou mostrar para vocês agora, muitos de vocês, espero que todas possam ver na minha tela. Não sei se alguém tem um problema em visualizar a minha tela. Então, eu acho que muitos são familiarizados com o IATA Connect. Vocês têm que abrir uma conta para ver os conteúdos e vocês podem entrar para... Se você quiser fazer qualquer comentário, também é possível, no momento que você for conectado. É um processo bastante rápido de associação. Depois vocês verão a consultoria de índice da qualidade dos dados. Então, se você clicar aqui, você vai automaticamente para a página principal da consultoria. Aqui estão vocês verão aqui quando os dados foram completados e é possível também fazer comentários. Vocês podem clicar em qualquer uma dessas sessões e isto é específico para cada sessão. Por exemplo, quando é recomendação do fechamento dos dados e também a metodologia. Vamos um pouquinho mais abaixo e depois vocês verão a parte das perguntas. E aqui é onde nós estamos preocupados e fazer os comentários que acham ser necessários. Isso será muito útil. E na parte final, na parte de baixo, tem a Michelle, que responderá as perguntas. Parece uma página de Facebook. Vocês podem fornecer os seus comentários, escrever o que você gostaria.
e colocando o seu nome. Então, é um processo bastante rápido. Então, eu acho que todos nós somos familiarizados, é muito parecido com o Facebook, com as mídias sociais. Eu acho que eu vou parar agora de compartilhar a tela. Espero que isso seja útil. Eu vou passar agora para a minha palavra para a minha colega Amy, que vai falar um pouco mais sobre a metodologia e algumas outras perguntas. Amy, a palavra é sua. Muito obrigada, Sarah. Como a Ana mencionou, existem umas métricas diferentes, e se você sabe, muitos de vocês vão reconhecer o que eu vou apresentar aqui agora. E é construído em cima do que o painel já possui, e para a qualidade dos dados também, isto é o que foi já publicado e se tem os mesmos elementos que foram publicados. No início disso, gostaria de dizer que, mais uma vez, nós estamos olhando para a integridade desses dados. Eu notei que houve algumas discussões sobre o que são essas atividades. Em palavras simples, eu diria que, para nós, tem uma data de início e uma data no futuro. E existe alguma clarificação que são necessárias, e o padrão não permite para as datas passadas passarem para o futuro. Então, existe um número de datas para o futuro, que não acontecerão ainda para o futuro. Isto também baseado em organizações e de atividades lógicas. Nós também incluímos se as atividades são ativadas ou não, mas, logicamente, nós poderemos começar a avaliar os dados. Isto, se você quiser engajar nessa conversa, você pode fazer pelo Itaconnex. E se você tiver alguma outra ideia, por favor, nos deixe saber. Passando, então, para a parte da métrica. Isto seriam os dados obrigatórios e recomendados. E olha na integridade dos dados. O que nós queremos, como nós podemos aumentar isso? Seria seguindo as regras para validar esses dados. Então, nós vamos seguir esse esquema de validação. E tem a pergunta também de atividades. Quanto restritos nós estaremos quanto a isso? E se existe algum plano, e nós podemos também adicionar a data final, e essa data final não pode ser no futuro. Então, por favor, nos deixe saber qual a melhor maneira que você conseguiu fazer isso. No próximo slide, é sobre as recomendações. É mandatório, seriam os países e as regiões, e também as transações. Uma coisa que temos que notar é que nós vamos pedir para haver uma transação, e essa transação deve ter pelo menos um elemento de transação com um valor maior que 0. Então, nós estamos procurando isso, e também que o orçamento não deve ter menos de um elemento do orçamento com valor maior que 0. E onde os orçamentos estão presentes. E na parte da classificação, existem muitas métricas sobre a classificação, e nós temos o OECD, e isso está também nos painéis, tais como mais ou menos 100 para cada vocabulário,
para ver todas as transações. E o próximo seria as políticas de mercado, também é novamente igual ao do painel. Também teve uma pergunta sobre o que nós podemos ver com... Faça, por favor, um comentário, se você tiver. Você pode passar para o próximo slide, por favor? E nós estamos olhando. Isso pode ser muito favorável para os usuários. Nós estamos propondo que tem pelo menos uma página válida para cada categoria, para a apresentação que está no IAT. Mas isso faz com que seja muito mais úteis para os que estão usando, para as linguagens que são utilizadas. Isto é muito importante. Então, por favor, nos deixe saber. Próximo slide, por favor. O próximo seria os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso não foi ainda coberto e nós queremos apenas olhar para a presença de um elemento usado ou de um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E durante essa consultoria, foi decidido que os elementos são as melhores coisas que nós podemos fazer. Não é o único lugar, pode ser também nos resultados. And what this allows for is that the burden of kind of putting that into the tag becomes on the publisher rather than on the data user who has to go hunting for this data. So that is included in there. Então, isso está incluído, mas a gente tem que continuar a seguir as guidelines do grupo. E se tiver uma apenas, deve ser no nível do tag. E a próxima métrica, olhando para identificadores e traçabilidade. Então, essa é uma expansão do que foi feito antes. Então, aqui a gente está identificando matches, isso está sendo usado em vários outros ferramentas e a gente quer continuar usando essa. Os adições estão olhando para identificadores de organização participante, identidades de atividade e atividade participativa. Nós estamos no estágio que a gente pode analisar, a gente não está nesse estágio que a gente pode analisar todos os dados e saber se os dados estão corretos, se já estão existentes. E tem várias diferentes razões para isso, a gente pode continuar a discutir. Então, o que seria bom discutir é qual lógica que a gente pode utilizar para identificar essas IDs, se são válidos ou se possivelmente são não úteis. Isso pode ser algo, deve ser um prefixo na lista de código do ORG-ID. Então, seria bom ouvir de vocês a contribuição de vocês, se isso é válido, e enfim, seria bom ouvir as suas perspectivas. Então, próximo slide. Então, esse é muito parecido, mas agora a gente está olhando para o fornecedor de transação. Nós estamos mais interessados na organização fornecedora para qualquer tipo de fundo entrando na organização, seja comprometimentos ou outro. E a gente também está interessados para as organizações que recebem, para os fundos que estão saindo da organização. Então, aqui você na tela pode ver que a gente dividiu as diferentes transações com output e outflow, o que está saindo. Então, a gente quer fazer isso para todos os tipos de transações ou existem algumas que podem ser puladas dessa avaliação?
Então, por favor, nos fale as suas perspectivas em relação a isso. Próximo slide. Então, para a parte financeira agora. Então, primeiro está olhando sobre o tipos de transação. Então, a gente quer saber que tipo de transações que as organizações estão incluindo nos seus dados. Então, a gente está olhando mais para os fundos recebidos, compromissos de saída e gastos. O segundo é validação. Então, validações são usadas para como que você, por exemplo, converte a moeda daquela transação. E a gente faz isso, às vezes, através da validação. Então, essas avaliações são... Então, nos nossos dados, nós estamos programados por subatividades. E às vezes, a atividade... Nós esperamos ter atividades e o orçamento para as atividades que vão acontecer. Então, incluindo nesses diferentes projetos, vai ser desproporcionalmente afetar as organizações que tenham uma estrutura hierárquica. A gente pode olhar os atributos mais altos na hierarquia ou também ver se eles têm essa atividade. E se tem, a gente exclui da avaliação, porque às vezes as hierarquias não são consistentes entre as organizações. Outra é o dado do valor. Então, qual seria um período de tempo razoável? Então, a validação deveria ser em um mês da transação, então teriam razões? Porque deveria ser estendidos, porque deveriam ser mais curtas. Seria bom ver as suas perspectivas sobre isso também. Indo agora para as próximas, olhando para o orçamento. Aqui também é que nós queremos expandir do último painel, nós queremos ver se os orçamentos são fornecidos para todo o período de atividade. O painel atual só diz tem um orçamento por ano, que é pelo ano de atividade, mas com essa metodologia nós vamos olhar para qual é o total número de dias dentro da atividade e quais são o total número de dias coberto pelo orçamento, que vai ser vários orçamentos para diferentes atividades e será que eles cobrem mesmo período de tempo? Então, o resultado disso vai ser uma percentagem 80% ou 100%, por exemplo, da atividade é coberta pelo orçamento e não uma resposta sim ou não. Gostaríamos de saber seus pensamentos se essa medida é apropriada ou se teria outras formas de melhor capturar isso. E nós iríamos incluir os valores de orçamento compositivos e também de zero valor, porque nós sabemos que esses orçamentos de zero valor acontecem no final da atividade, após quando o orçamento já foi todo gasto e no final da atividade. Então, zero valor, orçamento de zero valor, se isso seria autorizado ou não. Então, próximo, que são as medidas humanitárias. Então, aqui é muito importante avaliar essas atividades humanitárias. Não todas vão publicar, mas aquelas que publiquem, nós queremos saber o que vai ser incluído em relação a isso. Então, a primeira vai olhar para a proporção das atividades, que é muito útil na captação de dados, e vai olhar a parte humanitária no nível transacional ou de atividade. E aqui nós não estamos propondo usar os códigos de setor humanitário da OCDE. Então, o próximo slide, por favor. Então, aqui nós estamos no escopo, porcentagem do escopo humanitário e no cluster humanitário. E aí nós vamos tentar ver aqui quais
estão usando qual desses dois para que a gente tenha mais dados dessas atividades humanitárias. Então, agora os resultados. No momento, a gente está só olhando os indicadores de resultado e não vai além disso. Nós queremos adicionar 3 adicionais. Olhar se tem uma linha de base, um alvo ou um real. Para avaliar os resultados, esses 3 são muito bons serem usados em combinação com medidas qualitativas e quantitativas, o que significa que a gente não precisa excluir nenhum dos indicadores. Então, é olhar, será que esses dados são úteis dentro dos resultados? É isso que a gente gostaria de saber. E a próxima, que são os links de documentos, mais uma vez. Os links e documentos são partemente cobertos pelo painel, dashboard, arquivos de atividades, essa será a medida, e também queremos ligar outros arquivos. Se um documento está presente, seria 1, e se ele não está presente, seria 0. Porém, tem uma complicação, que a IAT espera e avisa todas as organizações para terem só um arquivo de organização por publicador, publicador. Então, vários estão incluindo, esses editores estão incluindo vários, né? Então, nós queremos que seja só um por editor. Então, a gente aconselha não ter vários arquivos por organizações, porém, gostaríamos de ouvir as suas perspectivas sobre essa medida e se isso seria uma boa ideia. E o último vai falar sobre a localização. Então, aqui nós temos já está incluído no painel atual, mas nós estamos olhando para a presença dos dados de localização. Então, se as atividades incluem os dados de locação, nós queremos incluir detalhes, nome da locação, descrição do local, a área administrativa, e se houver outros usuários que você gostaria de outras informações de usuários que você gostaria que fosse incluído, por favor, nos fale. Se vocês quiserem que algo mais seja incluído nessa lista. Então, agora eu vou passar a palavra para as perguntas. Thanks, Amy. I think we just have quite a few questions and comments. Obrigada, Amy. Nós temos algumas perguntas. Nós estamos com algum problema da internet. Nós estamos sendo cortados, às vezes, no áudio. Nós temos várias perguntas e comentários no chat. Então, Sarah, você ajudou. Se você quiser ajudar aqui também. Sim, eu estou olhando pelos comentários. Eu queria só falar para a Amy algumas perguntas. Tem uma pergunta sobre o começo, sobre a metodologia. Então, diz que não está claro dos indicadores ali. O vocabulário, a pergunta sobre o vocabulário, que não está muito claro. Então, Amy, se você quiser clarificar. A-type from each vocabulary, it was just the presence of an A-type. Sarah's nodding, which is a good sign. So, yeah, Sarah está concordando, então eu acho que isso é uma boa notícia. Talvez eu tivesse que fazer isso mais claro. Então, existem algumas discussões sobre o tipo, e eu acho que nós discutimos um pouco isso. Muito obrigado pela sua contribuição quanto a isso.
Eu acho que isso, pela minha perspectiva, é uma parte desconecta entre os editores e os publicadores, e isto é uma discussão que deve ser feita, e a parte financeira é muito importante para usarmos isso. Se eles não sabem se o dinheiro foi usado e aonde foi usado, então eu acho que isso é o principal, e depois, definitivamente, o entender se é o apoio e a categoria também foi feita, e eu diria que é a parte menos importante dos três. É para clarificar que eles estão tentando ter a usabilidade, e isso é um dos pontos principais. E é muito importante que a parte financeira esteja lá. Só para clarificar isso, eu gostaria de... Existe um comentário no ACG. Antes de continuarmos, existem algumas mãos levantadas. Desculpa, eu estou com problemas no meu computador, espero que vocês possam me ouvir. Muito obrigado pela sua apresentação. Minha pergunta vai ser muito indicativa que esse não é o meu espaço. Quando você mencionou que os governos precisam saber se existe um empréstimo ou se é um aluno. Então, nós temos a implementação. Meu desafio pela perspectiva do Canadá, nós vemos que o dinheiro do Canadá foi classificado, a diferença do doador, que precisa saber a classificação do UAD. Se o Canadá emprestar dinheiro e se o dinheiro for dado, é quando o governo precisa pagar esse dinheiro de volta. Então, eu não sei, a sugestão do tipo financeiro é mais sobre o financiamento bilateral entre o governo e governos. Eu estou perdendo um pouco o sentido. Faz algum sentido o que eu falei? Eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que você está certa. É necessário de organizações bilaterais. Então, para dar um exemplo, na Nigéria, estão passando por todos esses dados. E muitos deles são ONGs, e a maioria desses participantes que ganham essas concessões, nós não teríamos essa parte financeira, nós não poderíamos saber o que era. Mas eu acho que o grande desafio é que nós temos essas entidades múltiplas nesse ciclo, e essas informações não são conectadas. Então, quando os dados e essa informação pode ser feita para alguma assunção, e neste caso nós temos o NGO, e eu sugeriria que este era o problema que nós temos para ter essa assunção, e quando não for especificado, então eu acho que
E se podemos ver essa classificação, se isso faz algum sentido por você. Sim, desculpa interromper, mas eu acho que esse é o ponto que foi feito. Isto se diz por que existe esse elemento de rastreamento é tão importante. Porque se você não sabe o tipo de segmento, esse dinheiro, essa concessão que foi dada do Canadá, eles podem continuar a partir daí. E isto faz os medidos, e isso também pode ser a razão pelo porquê essas medidas, quando nós chegarmos lá, eu entendo muito que o governo doador pode pegar, mas apenas para entender. Então, por causa disso, nós temos o risco de estar errado. Nós temos doadores. Isso não é ODA. Eu expliquei. Mas eu não saberia que não era ODA. Então, eu estou do lado do doador. Então, é muito difícil para nós sabermos. E, bom, eu não vou continuar, mas fica um pouco desafiador. Eu imagino para outros parceiros, se não está no meu contrato me dizendo isso é ODA, isso não é, eu vou assumir, eu vou adivinhar, e a qualidade fica comprometida. E vou parar por aqui. Eu acho que esses pontos são muito válidos, a gente precisa considerar, e tem uma distinção entre a habilidade de prover qualidade de dados para diferentes tipos de organização. Então, em vez de pensar que tudo é igual, a gente precisa pensar de maneira individual e agir de acordo. Tudo isso são coisas que a gente precisa pensar e considerar. Eu acho que tinha um comentário no chat sobre o uso do tag no setor das informações do ODS. Então, nós achamos que o editor pode ter que escolher o que eles vão utilizar. E eu vou deixar você responder a essa, Amy. Que a gente gostaria de ouvir mais sobre isso. Na verdade, dos usuários e dos editores. A gente alinhou as metodologias, as diretrizes do IAT. Nós estamos indo para frente e tentar aplicar essas diretrizes através desse índice, porque eu sei que é muito importante facilitar aí o fardo, amenizar o fardo dos usuários. E esse é um empurrão em direção a isso. Ou nós estamos dizendo que nós gostaríamos de trazer esses dados dos usuários também. E eu acho que é algo que nós gostaríamos de ouvir mais perspectivas diferentes sobre isso, através da comunidade IAT, ao construirmos essa base de dados. Se eu puder falar. É interessante, eu fiz parte da força-tarefa do ODS, eu sei da perspectiva da ONU, porque a ONU requer que nós façamos nossas finanças através do ODS, nós formamos um grupo dentro dos editores que conseguia usar os códigos do setor, os elementos, para reportar os ODS. Mas também éramos uma das poucas organizações
o grupo de organizações, que íamos conseguir quebrar esses dados financeiros para igual a 100 dos ODS. E Johanna, se você lembra, no passado era uma questão de nós queremos arbitrariamente dividir esses dados financeiros, porque era muito arbitrário para os editores, além da ONU. O que a IOM vai tentar fazer, a OMI vai tentar fazer é fazer também por setor. Tudo isso para dizer que a gente precisa começar a questionar o tamanho dos arquivos de dados e a redundância dos dados que estão aí, porque a OMI está no processo de atualizar o que a gente, dos processos, e muitas vezes a gente está falando as mesmas coisas em vários lugares, porque eles falam, você precisa redeclarar isso aqui e ali, e é tão grande o nosso arquivo que então, a gente não pode resolver isso aqui, mas eu acho que em relação à versão 2.4, ou sei lá qual vai ser o número da próxima versão, a gente precisa pensar sobre isso, porque os arquivos de dados vão ficar tão grandes que vai ser difícil trabalhar com isso, como editor ou como usuário. Então, colocar eles em ambos os lugares só porque a gente pode e porque a gente quer ser consistente, pelo menos nos espaços de tag, significa que você vai ter duplicação e fazer tudo um pouco mais complicado. Não sei a solução, mas eu acho que a gente precisa manter isso em mente e ver se nossa equipe técnica pode ajudar a gente nessa parte de a equipe técnica pode nos ajudar em relação a isso, com soluções. Sim, Michelle, muito obrigada. E é o ONU que quer ter essas estratégias dentro do setor e não outros constituintes dentro do IAT. Então, onde que o IAT vai estar alinhado a isso? No momento eles estão cedendo, né? As pessoas estão entrando num acordo aí. E só falando sobre a necessidade de pensar nessas mudanças no futuro, pensando como que os dados da ODS podem ser usados, então o que existe lá e como que pode ser usado, isso é uma pergunta muito boa, porque é muito difícil hoje em dia, como usuário de dados, fazer uso desses dados dentro das organizações. E tem muitas discussões a nível nacional para acessar os recursos para a ODS, em relação a quais recursos foram alocados e planos nacionais de desenvolvimento. Tem muitas perguntas ali, mas a gente não sempre tem as perguntas. E o que está sendo publicado e como é que a gente informações podem ser processadas para que possa ser melhor utilizada. Então, a gente precisa, sim, cuidar e olhar melhor para que essas informações sejam mais úteis para os usuários. Agora, voltando ao chat, muito obrigado, Gary. Você colocou alguns comentários. Então, muitos pontos bons, eu vou ler alguns deles. E você pode compartilhar também alguns pensamentos. Muitos indicadores são olhando só para documentos únicos ou pontos de dados. Por exemplo, a gente poderia dizer que é aceitável um doador maior ter apenas um documento no seu arquivo organizacional. E outro comentário é relacionado em relação às medidas que não envolvem a intervenção humana na análise. Então, vou deixar a Amy responder a esses comentários. Muito obrigada, Gary. Eu acho que sempre vai ser um desafio no IAT que nós não temos no momento a estrutura para fazer checagem manual nos dados. Talvez isso não está
não é para a equipe técnica da IAT fazer isso, mas outros grupos manejar esses dados. O que a gente pode fazer da parte técnica da IAT se a gente pode olhar a estrutura dos dados e ver quais data points que você está incluindo, mas não estamos numa posição para fazer uma avaliação. Por exemplo, você está reportando corretamente, precisamente ou não. Então, se você souber como que a gente pode adaptar essas medidas e aumentá-las de uma maneira que não envolva essa checagem manual, então nós estamos muito abertos a conhecer mais essas sugestões. O que a gente não pode fazer é 1.400 checagens por dias manuais. Isso está fora do escopo da nossa capacidade. Então, gostaríamos de saber mais o que seria melhor do que apenas um arquivo da organização, por exemplo. Muito obrigado. E é muito importante para nós sabermos o que vocês estão tentando atingir do seu lado. E eu acho que foi muito interessante vermos alguns desses indicadores e resultados, enquanto que os projetos muitas vezes são muito mais complexos, muitas vezes permitem a publicação de vários dados. Então, eu não sei se é algo que você está vendo, como nós podemos prevenir que haja quando o editor publica alguma coisa que já não foi, que não deveria ter sido publicado. Então, como é que nós podemos parar que isso funcione? Desculpa, eu não tenho uma resposta, mas talvez isso provoque algum comportamento questionável. Eu acho que nós estamos ainda lutando com... Sempre haverá o desafio de como nós podemos não evitar esses games. E eu acho que nós esperamos que isso seja melhor de não incluirmos em uma política, porque nós estamos começando a pensar como nós estamos dando os nossos dados, para quem nós estamos dando esses dados. Então, nós vamos criar esse feedback para as organizações. Nós não vamos conseguir isso com a política de index, e haverá mais uma chance que essa organização poderá fazer esse mapeamento. Com certeza, as organizações que estão em contato conosco, nós estamos conversando com eles, e isto é o que nós vimos. Nós não podemos fazer isso para sempre. Se vocês têm algumas ideias como nós podemos levar isso adiante, nós até o momento não temos uma resposta, mas nós esperamos que dentro dos sistemas ou da comunidade nós podemos ajudar a política de dados. Eu gostaria de adicionar o valor desse index político faz com que para termos uma noção da qualidade das informações e também fornecermos aos usuários o tipo da qualidade dos dados. Então, o objetivo não é fazer um índice, mas também uma série de medidas para fornecer informações úteis para todos os usuários e fazer com que isso seja possível e de como fazer isto mais útil e é muito importante. Ao mesmo tempo, deve ser um proxy para fazer com que as pessoas tenham um melhor senso das qualidades das informações que são fornecidas, este objetivo, e também as melhorias que podem ser feitas, mas pela perspectiva do usuário, existe um valor muito grande em poder acessar isso automaticamente, porque podemos ver como a qualidade dos dados está sendo modificada. E para vermos quando podemos usar esses dados, se queremos usar para o planejamento de orçamento e fazer também o fornecimento da qualidade das informações,
E isto fala sobre a questão da confiança e também a discussão da qualidade do índice de dados, da qualidade dos dados. Então, eu acho que isto é algo que pode ser automático ao mesmo tempo, mas também eu acho que isso adiciona um valor maior em diferentes áreas e terá, então, vantagens. Johanna, você gostaria de comentar? Nós não podemos ouvi-la, Johanna. Can you hear me now? Yes, we can. Agora vocês conseguem me escutar? Sim. Sorry. Technology is not my A friend. tecnologia, às vezes, não é minha amiga. I was just thinking, actually, Eu estou pensando, olhando para a conectividade, da maneira que a consultoria é organizada, e também porque nós temos que ter comentários em alguns elementos específicos, isso força nós a fornecer comentários em alguns elementos específicos. Mas isso também dá uma visão muito fragmentada desse índice. Então, eu acho que os comentários, nós precisamos comentar em um elemento em relação a outro. Então, isto seria útil para ter um tipo de teoria, uma visão do uso do usuário, da necessidade dos usuários que impulsiona esse índice. E eu não acho que nós tínhamos isso antes. Eu acho que essa noção de dizer, sim, nós precisamos daquele elemento e nós estamos procurando isso, procurando aquilo, o usuário precisa disso, precisa daquilo. E, às vezes, alguma dessas respostas que nós temos é que os usuários estão precisando disso, mas nós não vimos isso. Eu não estou consciente que nós vimos isso, essa pesquisa relacionada às necessidades dos usuários. Se existe o caso do usuário estar frustrado quando ele olha o uso dos seus dados. Então, eu acho que isso é muito importante para ver a visão implícita por detrás da onde o índice foi construído. Eu acho que isso nos ajudaria a entender porque alguns elementos estão lá e porque eles estão lá da maneira que eles são relatados, e talvez isso nos ajudar a nos dirigir para outra direção e também questionar alguns resultados, o modelo ou alguns dessas necessidades. E também tentarmos alternativas. É apenas uma sugestão. Eu acho que, às vezes, eu tenho a impressão que eu não estou entendendo o que nós queremos atingir e por que nós estamos sugerindo essas coisas. Eu acho que alguns dos comentários seriam mais úteis. Me está com uma cara, não sei muito sobre isso. Eu acho que o uso de dados é um grande desafio por si só. Quando nós entramos em conversas com organizações individuais, como nós vamos usar esses dados, então, nós temos aqui os dados de tudo quando você entra em tal plataforma. Então, como nós podemos comunicar isso? Sem dar os nomes, fazer de uma maneira entendível. E eu acho que isso talvez seja algo importante. E eu acho que nós fomos comunicados que os usuários necessitam disso. Quais usuários? Porque para nós, como doadores, X não faz sentido nenhum. Se você está nos dizendo que os usuários estão precisando disso, seria interessante nós ouvirmos um pouco mais sobre isso. Não culpando os usuários, mas entendendo um pouco mais o usuário, porque pela nossa perspectiva nós não conseguimos entender por que eles esperam isso. Eu estou muito feliz em responder essa pergunta, eu entendo muito o seu ponto. Eu acho que tem muitas informações
E eu acho que, como aquelas informações em termos do que os usuários estão pensando, nós temos uma tonelada de pesquisa, com muitos recursos, muitos documentos que foram publicados, muitas pesquisas que foram feitas, e que tipo de informação os usuários necessitam. E eu acho que nos últimos 2 anos nós tentamos engajar os usuários a comunicar as suas necessidades e a qualidade dos dados. E nós tivemos uma conversa também com os governos, apresentando as necessidades e a primeira fase da consultoria, nós incluímos uma explicação, mas talvez, para o seu ponto, essa explicação poderia ter sido um pouquinho mais robusta, explicando em mais detalhes. Eu acho que o desafio é que existem tantas informações e nós, no secretariado, nós entendemos a necessidade dos usuários. E é nosso trabalho entender isso, mas comunicar algo é muito crítico. Eu entendo o que você está dizendo e nós vamos continuar a melhorarmos. Eu acho que você fez melhor nos últimos 2 anos, mas eu acho que achamos que as comunidades vão entender. Eu acho que os desafios em consultorias como essa, nós temos as editoras usando esse tipo de informação, nós também temos que ter uma expertise para podermos entender os detalhes dessa metodologia. E é muito difícil para termos uma ideia melhor. Aqueles que têm uma ideia, é muito difícil para os usuários de dados entender por que nós estamos apoiando e por que eles vão engajar nessa explicação. E vocês são as pessoas que estão fornecendo os dados. Nós estamos conscientes que isto é uma consultaria que está acontecendo, mas eu acho que, como usuário de dados, quando você está interessado na agregação, ajudando esse país ou aquele país, e eu acho que os dados poderiam ser mais difíceis. Eu ouvi muito o que você quis dizer e nós tentaremos cada vez mais olhar para isso. Eu acho que isto foi muito útil. Eu gostaria de acabar agora. Obrigado a todos por participarem. Da última vez a gente desenvolveu um documento para responder a todos os comentários. Nós vamos trabalhar nisso nos próximos dias e vamos circular isso. E também a os principais pontos desse webinário, nós vamos compartilhar isso. Então, fiquem atentos a esses documentos e a gente vai estar enviando para vocês, principalmente aqueles de vocês que não tiveram suas perguntas respondidas. Então, muito obrigada a todos esses comentários. E nós vamos publicar para que todas as pessoas fora desse webinário também podem engajar. Muito obrigada e nos vemos no próximo webinário. Um bom dia a todos. Tchau, tchau.